Hoje também, como já falamos aqui no início, é o Dia Nacional da Magistratura. E nada melhor do que convidar para falar, em nome dessa magistratura, um segmento da magistratura, que é a magistratura trabalhista, que também encontra-se bastante ameaçada, tendo em vista as mudanças na legislação dos últimos anos, em especial a reforma trabalhista, que cria dificuldades, inclusive, de acesso à justiça. Já denunciamos, fizemos, inclusive, aqui na Câmara Municipal, várias iniciativas relacionadas a isso, como audiências públicas, sessões. Inclusive, na semana passada, eu me pronunciei na tribuna da Câmara denunciando a medida provisória 1045, que atinge em cheio os direitos da classe trabalhadora e, consequentemente, também o próprio direito do trabalho. E nós vamos ter aqui uma grata satisfação de contar com alguém que representa a magistratura, mas também é professor, meu colega professor da UNEB, e também, hoje, nesse dia de implantação dos cursos jurídicos do país, nada melhor do que ouvirmos nosso querido doutor Guilherme Guimarães Ludwig, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quinta Região, a AMATRA 5, essa instituição tão importante, relevante para a sociedade brasileira, e sou, assim, testemunha das diversas gestões da AMATRA, e, com certeza, doutor Guilherme dá continuidade a essa tenacidade, essa coragem dos magistrados da Justiça do Trabalho, e vai hoje nos abrilhantar. Ele é doutor pela UFBA, titular da cadeira 62 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e vai agora, pode ligar o microfone para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos e todas, a todas e todos. Bom dia ao vereador Augusto Vasconcelos, em nome de quem, e em nome da AMATRA 5, eu agradeço esse convite de participar desta sessão especial em celebração do Dia Nacional da Magistratura, da Advocacia, dos cursos jurídicos e do estudante também, né? É uma quádrupla celebração na área jurídica. Então, eu saúdo a todos, gostaria de saudar especialmente a doutora Marilda Miranda, representando aqui a OAB, né, pela brilhante explanação. Também o caro doutor André Sturaro, representante da ABAT, que está conosco nas nossas leads trabalhistas no dia a dia e todas as questões corporativas envolvidas. Também o desembargador Fred Pita Lima, presidente do TRE, órgão do qual, com muito orgulho, eu fiz parte por 6 anos do quadro de servidores, quando deixei, então, para ingressar na magistratura. O Jaime Azevedo, que representa a Guarda, enfim, a todas as autoridades presentes. Hoje é um dia de uma quádrupla celebração na área jurídica. Hoje é o dia de celebrarmos a magistratura, a advocacia, os cursos jurídicos e também os estudantes. Vivemos hoje uma quadra histórica muito estranha, né? E isso afeta a magistratura, a advocacia, né? Enfim, todos os atores que gravitam em torno do fenômeno jurídico em nosso país, né? Os dados da OMS mais recentes apontam 4.293.000 mortes no mundo. E, nesse particular, eu gostaria de me solidarizar com todas as vítimas e todas as famílias enlutadas por esta triste realidade. Aqui no Brasil, 564.000 mortes. Aqui na Bahia, 26.000 mortes. Né? Os dados oficiais apontam agora, felizmente, uma queda de 42% do número de mortes no último mês, um resultado direto, provavelmente, né? Tudo leva a crer, da campanha de vacinação, ainda que tardia. Ao mesmo tempo, entretanto, temos uma notícia, por exemplo, de uma nova onda da Covid-19 se espalhando em função da variante Delta. E, falando aqui especificamente da magistratura e da magistratura do trabalho, temos algumas dificuldades adicionais nesse cenário, né? Podemos recuar aqui a 2016, quando a lei orçamentária, Lei 13.255 de 2016, sob a relatoria do deputado Ricardo Barros, né, que continua na cena política até hoje, promoveu um corte de 90% nas despesas de investimento e de 29,4% nas despesas de custeio da Justiça do Trabalho. Né? O relatório final da Comissão Mista de Orçamento justificou que esse corte seria devido
na medida em que os magistrados do trabalho são extremamente condescendentes com o empregado e provocam danos às empresas e ao nosso desenvolvimento econômico. Ou seja, foi confessado ali naquele relatório uma forma clara de retaliação, né, à Justiça do Trabalho por cumprir seu papel de pacificação social e aplicar a lei tutelar, né? Em que pese isso, o Supremo Tribunal Federal, provocado, entendeu que não havia ali uma inconstitucionalidade no projeto e seguimos com esse corte de grande vulto para o orçamento da Justiça do Trabalho. E isso seria localizado no tempo, não fosse a subsequente emenda constitucional que estabelece o teto de gastos e que congelou o cenário desse corte de 2016, que já era gravíssimo, pelos próximos 20 anos, né? Então, é uma forma que agrava muito esta situação e traz dificuldades muito claras ao funcionamento da Justiça do Trabalho. Curiosamente, agora em 2020, o ano passado, não fosse a pandemia e algum corte de despesas resultantes da pandemia, estaríamos, talvez, tivéssemos vivido, talvez, uma situação muito crítica na Justiça do Trabalho, né? Exatamente em função dessa dificuldade orçamentária. Paralelo a isso, ou melhor, de forma subsequente, em 2017, nós temos a reforma trabalhista, já citada aqui pelo vereador Augusto Vasconcelos, né? Movida inicialmente num projeto de poucos temas, que se tornou uma lei de grande vulto, né, com mais de 1.200 emendas durante apenas a tramitação na Câmara, no intervalo de menos de um mês, né? E que fundava-se, entre um dos argumentos, né, que foram derrubados ao longo do tempo, de que a CLT ela causava excessos de processo na Justiça do Trabalho, né? Tivemos um caso, inclusive, de um ministro do Supremo que, numa palestra na Inglaterra, disse que a Justiça do Trabalho brasileira tinha mais processo do que todo o resto do mundo juntos, o que não se sustenta de jeito nenhum, né, em qualquer dado empírico que se tire da realidade. E o pior é que, exatamente em razão da reforma trabalhista, e eu diria aqui especialmente, segundo muitos apontam na doutrina, da nova disciplina dos honorários da sucumbência, né, que não são em si um problema, obviamente, né, a disciplina dos honorários da sucumbência é algo muito legítimo à classe dos advogados. Essa não é a questão. O problema é como foi colocado, né? Porque a lei estende a condenação ao beneficiário da justiça gratuita, desde que ele tenha obtido em juízo ou em outro processo créditos capazes de suportar a despesa. Então, a ideia do direito constitucional à assistência judiciária gratuita, que envolve todas as despesas processuais, inclusive os honorários da sucumbência, né, fica aí solapada, né? E com isso nós tivemos uma queda artificial do volume, artificial em razão dessa cadeia de raciocínio, lógico, né? Artificial, que passamos de 2,7 milhões de processos em 2016 agora para 1,4 milhões em 2020, né? Não é algo normal. Está ocorrendo menos lesões a direitos trabalhistas? Certamente que não. Há uma menor complexidade da lei que justifica essa diminuição? Certamente que não. Até porque, né, estatisticamente, a maior parte, historicamente inclusive, a maior parte dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho envolve o pagamento de verbas rescisórias que não tem nenhum tipo de complexidade, né? Então não se pode dizer que seja nem pela diminuição das lesões, nem pela menor complexidade da legislação, mas sim, provavelmente, pelo temor de entrar com a ação diante dessa possibilidade de que, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, ter de arcar com os honorários da sucumbência. E, em paralelo a isso, meus caros, ainda uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal, claro, no exercício do seu entendimento motivado, mas que acarretaram a redução, a diminuição da competência da Justiça do Trabalho ao longo desses anos, mais ou menos coincidindo com esse momento histórico aí, a partir daquele corte orçamentário, talvez um pouco antes, né? Então, é um cenário especialmente difícil para a Justiça do Trabalho e para os seus magistrados. Mas a Justiça do Trabalho resiste, os seus magistrados do trabalho
resistem em sua missão de entregar a prestação jurisdicional de forma imparcial, promovendo a necessária pacificação social. A pandemia da Covid-19 chama a atenção, inclusive, para a necessidade de um Estado presente para conter a crise. Não fosse a estrutura organizada e capilarizada do Sistema Único de Saúde, por certo, estaríamos hoje, enquanto país em desenvolvimento, numa situação muito pior. E o que dizer do Estado presente garantindo renda por intermédio do auxílio emergencial, do benefício emergencial, fazendo girar a roda da economia numa hora de fragilidade absoluta de muitos dos setores empresariais, né? E aqui também se destaca especialmente o papel da Justiça do Trabalho e do Magistrado do Trabalho, bem assim da Advocacia Trabalhista, do Ministério Público do Trabalho, dos auditores do trabalho, enfim, de todos os atores desse fenômeno em suas respectivas atuações. Especialmente a Justiça do Trabalho, desde 19 de março de 2020, suspendeu as atividades presenciais, com exceção dos serviços essenciais. A medida foi tomada, logicamente, em caráter de emergência para a prevenção da disseminação do coronavírus. Trabalhando de forma predominantemente remota no período, houve a continuidade possível dos atos processuais e julgamentos. Continuamos trabalhando e muito. Foram destinados recursos da ordem de 253 milhões de reais ao combate da Covid-19. Apenas na Bahia, 13,7 milhões, entre condenações em ações civis públicas, execuções de TAC, né, e multas aplicadas em decisões judiciais. No primeiro e no segundo grau da Justiça do Trabalho, de acordo com os dados do CNJ, né, foram proferidas 6,1 milhões de sentenças e acórdãos no período. Aqui na Bahia, 383 mil. 5,8 milhões de decisões interlocutórias. Aqui na Bahia, 322 mil. 22,8 milhões de despachos. 1,3 milhões apenas aqui na Bahia. Em liberação de alvarás, aqui na Bahia, 3 bilhões de reais. Então, a Justiça do Trabalho, o Magistrado do Trabalho, tem se feito presente, sim, nesse momento crítico da pandemia Covid-19, nesse esforço conjunto do Estado e da sociedade civil para a superação das crises sobrepostas, né? Que a crise da pandemia, ela entra por sobre uma crise econômica que já estava existindo, né? Então, tudo isso eleva o papel da magistratura do trabalho, estou falando aqui em função da minha representação, da Matra 5, da magistratura do trabalho em todo esse contexto. Então, hoje sim é um dia de celebração. É um dia de celebração ao magistrado e, especialmente aqui pela minha fala, ao magistrado do trabalho. Uma celebração dos que fazem da vocação a luta diária pela justiça e, com dedicação, exercem a magistratura, zelando pela dignidade humana e promovendo a pacificação na sociedade. Um viva a magistratura, um viva a advocacia, viva os cursos jurídicos, viva o estudante. E, com isso, eu encerro aqui a minha fala agradecendo a audiência.